Você sabe as diferenças que existem entre as células reprodutoras masculinas e femininas? Existem muitas diferenças entre as células reprodutoras masculinas e as femininas. A produção dessas células sofre influência de hormônios diferentes, ocorre em épocas diferentes da vida e tem formatos que permitem a diferenciação com facilidade. Além disso, o número de células produzido é bem diferente quando comparamos homens e mulheres. As células reprodutoras masculinas são chamadas de espermatozoides e são produzidas por um processo chamado de espermatogênese. Nos meninos, a espermatogênese começa na puberdade. Já nas mulheres, o processo de produção de células reprodutoras, ou gametas, se inicia antes do nascimento e só é completado depois da puberdade. O processo de produção de células reprodutoras femininas é chamado de ovogênese ou oocitogênese. Nos homens, a presença de hormônios masculinos, conhecidos como andrógenos, são fundamentais para a espermatogênese. A testosterona é um andrógeno importante nesse processo. Já nas mulheres, a ausência de andrógenos está associada com a origem dos ovários, os órgãos responsáveis pela produção dos gametas. Nesse cenário, observamos outra diferença marcante. Enquanto os homens iniciam a produção de espermatozoides na puberdade, pela influência da produção de testosterona, as meninas já nascem com todas suas células reprodutoras formadas, e não há formação de novas células reprodutoras ou ovócitos após o nascimento. Existem cerca de 2 milhões de ovócitos nos ovários de uma menina recém-nascida. Destes, somente cerca de 400 são liberados pelo ovário num fenômeno conhecido como ovulação durante o período reprodutivo feminino. Por outro lado, os homens vão poder produzir em torno de 200 a 600 milhões de espermatozoides por dia após a puberdade. Quando pensamos no formato, podemos perceber diferenças marcantes entre os gametas masculinos e femininos. O ovócito é uma célula grande quando comparado ao espermatozoide e é imóvel. Os espermatozoides são móveis e flagelados. O ovócito é circundado por uma camada de proteínas chamada de zona pelúcida e por uma camada de células chamada de células foliculares. Estas formam um envoltório celular chamado de corona radiata. O ovócito tem também uma grande quantidade de citoplasma e uma substância nutritiva chamada de vitelo, importante para a nutrição do zigoto em divisão durante a primeira semana do desenvolvimento humano. Os espermatozoides, além do flagelo, têm um formato alongado, com uma cabeça e uma peça intermediária que é rica em mitocôndrias. Essas mitocôndrias fornecem energia para o movimento da célula. Quando pensamos em viabilidade ou sobrevida dos gametas após serem liberados, os ovócitos humanos são geralmente fecundados até 12 horas após a ovulação. A maioria deles é degradada após 24 horas. Do mesmo modo, a maioria dos espermatozoides não sobrevive por mais de 48 horas no aparelho reprodutor feminino. Antigamente se pensava que quem definia o sexo do bebê eram as mulheres. A determinação do sexo masculino está vinculada com a presença de um cromossoma sexual chamado Y. As mulheres possuem cromossomos sexuais X em duplicidade, ou seja, elas têm duplo X. Já os homens têm um cromossoma sexual X e um Y. Dessa forma, as mulheres, por terem apenas cromossomos sexuais X, normalmente produzem apenas células reprodutoras com o cromossomo X. Os homens produzem espermatozoides tanto com o cromossoma X quanto com o cromossoma Y. Então, para ser do sexo feminino, geneticamente falando, os indivíduos devem ser XX e os meninos XY. Normalmente, como apenas homens transmitem o cromossoma Y, a base da determinação sexual primária é determinada pelos homens. Como as mulheres já nascem com suas células pré-formadas, isso é um fator importante a ser considerado quando se pensa em reprodução. A idade materna, que muitos autores consideram ideal para uma gestação, é entre 18 e 35 anos. A probabilidade de erros genéticos aumenta após os 35 anos de idade materna. Nesse contexto, por exemplo, ocorre o maior risco de síndrome de Down em crianças.
Em homens, apesar da produção de espermatozoides permanecer mesmo em idades maiores que as mulheres, é observada uma redução gradual da qualidade do sêmen, com aumento de anormalidade na forma e nos genes transportados pelos espermatozoides. Alguns trabalhos apontam uma maior incidência de crianças autistas filhas de homens com mais idade. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Caso deseje receber mais informações sobre temas associados à saúde, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima!